Muito boa noite, estamos chegando aqui pela Premier TV, canais da Olé TV, Giggle TV. Estamos também pelas redes sociais e pelo site premiertv.com.br. Eu sou André Santos, programa Faça Acontecer de hoje, 9 de março. Queremos aproveitar, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, então aí parabéns e muitas conquistas a todas as mulheres do nosso país e do mundo todo. O mundo seria bem diferente se todas as mulheres tivessem o lugar que elas poderiam ocupar e que infelizmente ainda não ocupam. No programa de hoje nós temos então um momento terapêutico com Flávia Evangelista, que já está por aqui, e também temos aí um professor e terapeuta, Paulo Sérgio Oliveira, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua carreira e vamos conversar também sobre constelações familiares. Tudo isso em meia hora de programa. É mais simples do que você pensa. Abra o seu coração e busque ser alguém que faça a diferença. A vida é mais do que uma rede social, é mais do que pagar boleto e ser normal. É poder ser diferente e não fazer tudo igual. Você tem mais de uma razão pra agradecer. Tá na hora de fazer acontecer. Abre a janela, deixa o sol entrar e vá viver. Então agora nós vamos àquele momento que já estreamos no mês passado, super especial, com excelentes dicas, e já está aqui conosco Flávia Evangelista no nosso momento terapêutico. Oi, boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre terapias reflexas. O que seriam terapias reflexas? Nós temos no nosso corpo microsistemas. Microsistemas representados pela sola dos nossos pés, pelas mãos, pela orelha, por partes do nosso corpo, que são regiões que se comunicam com outras partes do nosso corpo. Como é que funciona isso? São pontos que nós temos, por exemplo, na sola dos pés, que ao ser estimulado, ele vai refletir na minha coluna, no meu joelho, na minha cabeça. Então, isso são os microsistemas. Mas como é que funciona tudo isso? Como é que se dá esses microsistemas? Nós temos no nosso corpo um emaranhado de terminações nervosas que se comunicam entre si. Então, lá na palma da minha mão, eu tenho um ponto que se comunica com a minha cabeça. Lá no meu pé, eu tenho um ponto que se comunica com a minha coluna. E quando eu estimulo esse ponto, ele faz a liberação de algumas substâncias químicas, neuroquímicas, que vão atuar naquela região correspondente. Provavelmente vocês já ouviram falar em umas terapias como reflexologia, Doin, auriculoterapia, shiatsu, que são terapias que representam esses microsistemas. O que eu quero hoje aqui? Eu quero mostrar para vocês, dar uma dica para vocês de 3 pontos para aliviar a nossa dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça do fim do dia, dor de cabeça de tensão, de cansaço? Então, esses 3 pontinhos vai te ajudar a aliviar a dor de cabeça sem fazer uso de medicamentos. O primeiro ponto deles é aqui na mão. Ele se chama Regu. É um ponto que a gente utiliza na medicina chinesa. Ele fica entre o polegar e o indicador. E o que a gente faz? A gente pressiona esse ponto, uma pressãozinha de leve para moderada, e massageia no sentido horário. Massageio, massageio. Posso fazer isso 30 vezes, posso fazer isso por 30 segundos. Faço do outro lado. E posso fazer simultâneo, posso fazer os dois ao mesmo tempo. Segundo ponto que nós temos fica aqui, no início do nosso osso nasal, aqui em cima entre as sobrancelhas. Esse ponto a gente não vai massagear, mas a gente vai pressionar com o dedo indicador. Eu pressiono, posso segurar por 5 segundos, relaxar, pressionar por 5 segundos e relaxar. Esse também é um ponto bem legal que traz bastante relaxamento para aliviar a dor de cabeça. E o terceiro ponto nós temos aqui nas têmporas. Você pode pegar o indicador e o dedo médio,
pressionar as têmporas e fazer essa massagem no sentido horário. Posso fazer os 30 segundos, posso fazer 30 vezes, ou posso fazer até onde eu sinta que houve um relaxamento, houve um alívio dessa dor de cabeça. O legal dessas terapias reflexas é que vai fazer com que o seu próprio corpo se autocure, se autorrelaxe, que alivie a dor sem que a gente precise de utilizar meios externos como medicamentos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essas dicas e eu espero vocês no próximo encontro. Maravilha, Flávia, ótimas dicas, especialmente aí porque nós temos dores de cabeça constantemente. Sim. Por inúmeros motivos, verdade? Sim. Então aí é o estresse do dia a dia, Sim. mudança de temperatura também ocasiona, né? Sim, principalmente agora que a gente fica mudando muito de ar-condicionado para o calor. É aquela dor de cabeça de tensão, que a gente sente que tem uma pressão na nossa cabeça. Esses 3 pontinhos, eles são batata para poder aliviar a dor de cabeça. Maravilhoso. Próximo mês temos novamente aí o Momento Terapêutico. Temos mais algumas dicas. Excelente, Flávia. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Antes do intervalo, eu quero aproveitar e comentar que nós temos aí os nossos livros, então. Tem o Escutatória, que é algumas dicas de como escutar mais e melhor. Temos a coleção aí do Educação e Terapias em Ação e temos o Relatos de um Garoto de Luxo. Adquirindo um desses livros ou todos, você também contribui para o nosso programa. Aí toda a renda é revertida também para o nosso programa, que é uma produção independente. Fica a dica, um livro é sempre uma ótima opção de presente. Nós vamos então agora a um rápido intervalo, é menos de 1 minuto mesmo, e já voltaremos aí com a presença dele, terapeuta e professor Paulo Sérgio Oliveira. E agora com o nosso convidado, que já está aqui ao meu lado, que é o Paulo Sérgio Oliveira. Ele que é professor, terapeuta, escritor e tantas outras profissões aí em uma só pessoa. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a você. Boa noite, né? Boa noite, sim. Já é noite. E é o primeiro programa que eu gravo em Florianópolis. Eu estou acostumado com as câmeras lá de São Paulo para cima. Ah, é? Então, Assim mesmo? Primeira vez que eu gravo um programa aqui. Então, uma honra nossa a sua presença aqui. Paulo, você trabalha com várias vertentes aí, várias áreas. Como que elas se encontram aí? Isso é bacana de você me falar. Na verdade, eu sempre caminhei em paralelo com a psicologia transpessoal. Eu tenho uma pós-graduação com o xamanismo e com os trabalhos ligados à Índia, ligados ao yoga, às escrituras sagradas e a Kabbalah. Então, parecia que eu tenho um autorama de 4 pistas. Por incrível que pareça, eu fui acumulando informação, estudo. E aconteceu comigo em 2000, no período de 2006 para 2007, isso está relatado no meu livro, Sim. um processo muito intenso que aconteceu comigo, chamado, é uma fragmentação que a gente chama na psicologia transpessoal de colapso de ego. O que é isso? É um piripaque que dá. É uma parada, é a CPU que lota e a pessoa dá um... E acontecem muitas coisas nesse processo, né? Muitas pessoas vão procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou vão procurar entender o que aconteceu, que é o que eu aprendi na psicologia transpessoal. Então, ao invés de eu achar que eu estava doente,
eu percebi, porque já tem histórico disso, estudado, o Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, que é um livro que vendeu mais de 30 milhões de cópias, ele passou por um processo dele. Então já tem jurisprudência, quer dizer, então a gente já sabe, já estuda sobre isso, que é um processo onde a racionalidade, ela dá uma quebrada. E você começa a ter uma percepção muito forte das coisas. Inclusive é um processo que as pessoas se isolam. Eu perdi 26 quilos. Nossa. Fiquei 11 dias sem sair de casa. Quando que foi isso, Paulo? Isso culminou mesmo no comecinho de 2007, mas eu já vinha de um processo, eu já vinha de uma separação, eu já vinha de perdas financeiras, eu já passo um tsunami na vida da pessoa, que são gatilhos que a gente fala. Ou uma pessoa perde alguém por uma morte, e, enfim, um gatilho provoca isso. A partir desse momento, é como se misturasse tudo dentro de mim, e eu comecei a perceber que a informação era de menos, que tudo isso tinha uma profundidade em percepção. Eu já escrevia sobre esses temas, mas eu comecei a entender dentro de mim uma outra maneira de escrever, uma outra maneira de palestrar, uma outra maneira de interagir com essas medicinas. Então eu falo que meu trabalho hoje, ele é a unidade. É igual meu disco, né? O Consciência Cantada, que é um disco que sai bastante aí pelas plataformas. O pessoal fala, mas Paulo, você canta mantra e você canta música xamânica? Você mistura? Eu falo, como é que eu vou misturar algo que nunca foi separado? Esse entendimento me veio nessas medicinas todas. Todas têm um fundamento. A energia Kundalini, que é a energia do yoga, é o mesmo arquétipo da jiboia branca, que é a energia do xamanismo. Só muda o arquétipo, só muda o nome. E quanto mais eu percebia isso, mais eu ia pesquisar para confrontar. Então, tá aí. E como surgiu então o livro, Paulo? 11 Passos para o Despertar, um guia prático para a elevação. Exatamente dessas 4 pistas do Autorama que juntaram, né? E eu falo que o livro é esse, né? Então, eu vinha carregando informação das 4 pistas aí, aconteceu esse processo aí que quebrou o Autorama, né? E dentro de mim começou a fazer sentido falar sobre o despertar. E o despertar justamente é esse entendimento da unidade. E já que tinha acontecido algo dentro de mim para unificar as coisas, eu acho que me senti apropriado para falar de unidade, para falar de você despertar para uma nova percepção. E a sua formação, Paulo, é em? Eu sou economista, administrador de empresas, eu tenho uma pós em marketing e tenho uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Perfeito. Que é onde a gente, entre aspas, dá lugar para a espiritualidade, para a consciência, além dos estágios naturais que a psicologia trabalha. No final do programa, nós vamos escutar aí uma música sua, Legal. inclusive cantada por você. Eu escutei antes, muito bonita, por sinal. Obrigado. E você tem muitas visualizações no YouTube, tem muitos seguidores no Instagram. Como que foi esse público, né, que te segue? Onde foram aparecendo as pessoas? André, eu vou confessar para você que eu sempre fui alheio à mídia social. Eu não queria fazer nada disso. Eu nunca gostei de internet, eu sempre falava que o que vale é o olho no olho. E veio aí uma pandemia, o universo aqui comanda, né? A gente que comanda. Veio uma pandemia que me fez dar cursos online. Na verdade, eu nunca investi nisso. Eu tinha um programa de rádio em São Paulo. Tá? Esse programa me trazia muita gente. Tinha os podcasts da rádio que o pessoal colocava no YouTube. E lá o pessoal perguntava, mas qual que é o seu site? Qual que é isso? Onde estão as suas mídias? Aí uma namorada minha fez o meu perfil no Facebook, aí começou a aparecer um monte de gente. Aí eu fiz 2 páginas, depois eu não quis fazer 2 páginas, fiz uma. E aí eu comecei a caminhar postando coisas diárias, comecei a trazer bastante gente para esse trabalho de constelações que eu faço, esse trabalho do Toque do Despertar, que é um trabalho lá em São Paulo, que justamente é esse ensinamento. E começou a aparecer gente e pedir os endereços. Então eu tive que escrever, eu tive que colocar um Instagram, um canal no YouTube. E hoje, agora eu gosto de fazer isso, né? Mas eu era ali. E quem faz a gestão das mídias é você mesmo? Eu hoje tenho uma pessoa que trabalha comigo, né? A Nai, tem um Marinho que faz os lançamentos. Já trabalhei com agência, não gostei. Eu acho que isso aí é muito bom para você lançar um produto, para você lançar, e não coisas que vêm, sabe, tocar o ser humano. Eu acho que para você pegar, só se fosse uma agência alinhada com isso. A gente está falando com
expectativas. Não estou preocupado em vender, estou preocupado em ter um resultado com as pessoas. E alinhar isso com... É difícil às vezes. E as pessoas até querem saber o dia a dia e geralmente quando é por agência acaba não acontecendo muito isso, né? Exatamente. Você perde a intimidade. Isso. Fica uma coisa assim meio... distanciam, te colocam no lugar de produto, né? Isso. Como se você fosse uma caixinha. E eu gosto de interagir, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar um passeio de moto quando eu estou... eu gosto de trocar com as pessoas. Inclusive nós temos novidades aí, antes estávamos conversando. Esse projeto é muito bonito. E aí temos um projeto, isso? Exato. Tem um projeto que eu vou fazer agora dos meus cursos de Santa Catarina para o Sul, por isso que eu estou morando em Santa Catarina também, estou atuando bastante aqui. Eu vou peregrinar, né, com uma moto levando um trailer, né? Então eu vou parar nos espaços e tal. Chama Moto Jornada de Transformações. A gente não lançou ainda, a gente fez só um briefing disso. E eu vou passando por essa cidade, Santa Catarina do Sul. O pessoal vai me acompanhando aí pelas mídias, vai comprando um livro meu para ajudar e por aí vai. E o livro nós temos aí quantos exemplares já? Essa é a terceira edição, Editora Madras, que é um dos meus patrocinadores, né? Sim. É a terceira edição e é o terceiro título mais vendido da Madras hoje, que é uma editora grande, né? Esse livro foi lançado em 2017. Já tem um tempo. Hoje ele é vendido como o meu CD, que é o Consciência Cantada. Ele é vendido junto e tem bastante encomenda, bastante história aí. Esse livro. E eu tenho agora um contrato de fazer o segundo livro com a mesma editora. Com a mesma editora que é a Madras. Maravilha, hein? Nós vamos então agora a um intervalo e já continuaremos, Paulo, com o nosso bate-papo aqui no programa Faça Acontecer. É bem rapidinho, é menos de 1 minuto. Chegamos então ao último bloco do programa Faça Acontecer. Lembrando que você sempre pode nos acompanhar aí através das redes sociais, pelos canais que a emissora Primer TV também está atuando. E estamos sempre aí entrando em contato com vocês também durante o nosso programa. Pode escrever aí mensagem que nós vamos interagindo e sempre conversando aqui sobre os temas que estamos apresentando aqui no programa Faça Acontecer. Paulo Sérgio, me conta um pouquinho agora sobre a experiência das constelações familiares. Uau. Inclusive é uma terapia que tem crescido bastante, tem sido bem difundida, mas inclusive você trabalha com uma ramificação, né? Diremos assim. Exato, e é bacana essa oportunidade. Você já matou a experiência da constelação. A constelação não é algo como as pessoas tentam entender, né? Então, eu aprendo uma técnica aqui e coloco aqui, não, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aconteceu muito. A gente está vivendo um momento hoje, eu vou começar de trás para frente na explicação, em que a constelação está muito divulgada, mas as pessoas ainda estão no pensamento linear, né? A constelação é uma percepção maior. A pessoa chega para você e fala assim, eu tenho um problema com o meu dinheiro, eu tenho um problema com a minha carreira, eu tenho um problema dos meus relacionamentos. Eu falo, bacana, é isso que eu ensino para os meus alunos, eu leciono constelação. Tá bom, não tem essas caixas. A gente puxa essa dor por aí, mas a tua maneira de receber a vida, receber a saúde, é a mesma maneira de saber receber carinho, saber receber amor, saber dar amor e saber receber, saber cobrar pelo que você faz e saber merecer. Então,
inconscientemente, a gente conflita com as coisas que a gente quer conscientemente. Racionalmente, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente, e ninguém quer ser traído, ninguém quer falir, certo? Exato. Inconscientemente, muitas vezes você está caminhando para uma falência, caminhando para um problema de saúde, caminhando para ter uma infelicidade no relacionamento. Mas por quê? Porque esse inconsciente, às vezes, ele está ligado a outras facções da nossa história, da nossa ancestralidade e da maneira como a gente sentiu a nossa criação com os nossos pais, a ponto de eu querer ficar doente para chamar atenção, a ponto de eu estar num lugar de vítima no trabalho porque eu não me senti amado pelos meus pais e eu vou provocar uma situação, tudo de maneira inconsciente. Então a constelação bate exatamente aí. Já que se fala de inconsciente, como é que eu vou acessar racionalmente algo que está no inconsciente? Então, essa oportunidade é ímpar de explicar que a constelação é um treino na percepção daquele facilitador, daquele constelador, para ele começar a observar aquilo que não é visto racionalmente, para ele puxar nesse campo, nesse transe, coisas da pessoa que ela não conhece sobre ela. Perfeito. E a xamânica, como que ela funciona? Porque a Legal. gente sabe que tem por representação, Perfeito. tem os bonequinhos, tem as pessoas também que representam. Como que é feito na... Legal, tem um vídeo meu no YouTube que eu falo, sabe qual a diferença entre a constelação xamânica e a constelação sistêmica? Nenhuma. Nenhuma. O xamanismo é todo sistêmico. Tá? O que é sistêmico? É a interligação e a percepção de que todos os seres fazem parte. O vírus do Covid, aliás, eu fiz uma constelação sobre ele, fiz um movimento, é um ser tentando sobreviver. O vírus tenta sobreviver dentro de alguém. Como eu posso dizer que isso é ruim? Isso causa dor, claro, não é? Então, a cobra, quando ela ataca alguém, faz parte da natureza dela. Mas se eu retirar todas as cobras da natureza, eu tenho certeza que eu vou provocar um caos. Exato. Então, as coisas que a gente aprendeu a chamar de ruim, por mais que isso doa, elas são atraídas por essas pessoas, tá? Então elas estão a serviço de algo maior. E elas também estão curando o sistema dessas pessoas. Então o xamanismo, na verdade, que é uma escola grande que eu frequentei muito, com a história minha com os meus índios, eu brinco, são os meus amigos índios, com o tambor, eu dou aula de tambor, os transes que a gente consegue com o tambor, com as medicinas, que xamanismo não é só medicina. Eu vim aqui para Florianópolis. Então, Paulo, você trabalha com xamanismo? Então você serve ayahuasca? Eu falo, tá bom. Essas medicinas fazem parte de um tipo de xamanismo. Mas tem o xamanismo do Caminho Vermelho, que é lá do norte, tem o da América Central, do Caminho Azul, tem o xamanismo brasileiro, tem o xamanismo também sem as medicinas. Então, xamanismo não é só o chá da ayahuasca, o rapé, o cambô. Essas medicinas eu tomo. Ó. Isso aqui é o cambô, tá? Isso aqui é um veneno sim, fica aí a marca. que faz uma vacina, que você ganha uma grande imunidade. Mas xamanismo não é só isso. Xamanismo é levar você a um estado de percepção. Lá em São Paulo tinha uma consteladora muito famosa, o braço direito do Sr. Bert Hellinger, que foi um dos inventores da constelação, quer dizer, não foi só ele, tá? Existem outros Mas autores. é o grande nome, né? Um grande nome, mas tem outras escolas, a Universidade de Samadeva, que eu cursei, existem outras, tá? Bert Hellinger, ele era acompanhado de uma consteladora muito famosa aqui no Brasil. E ela me chamava, isso eu estou falando de 8 anos atrás, para ir na constelação dela, para usar algumas ferramentas para destravar as constelações dela, que travavam. Até aquele momento tinha-se o paradigma que constelação travava. E eu aplicava algumas ferramentas, o tambor, o sopro, uns transes ali, dentro da constelação dela, e ela dava continuidade. E houve um momento em que caiu na minha cabeça, eu não pedi isso, eu passei a Unipaz, uma entidade grande lá de São Paulo, me convidou para dar aula de constelação, e eu comecei a montar os grupos, tal, e que eu falei, peraí, se eu usava essa ferramenta, eu já vou trazer uma nova visão da constelação com essa ferramenta. A partir desse momento, como eu trouxe uma formação intensiva de constelação, inclusive que eu conquistei um reconhecimento no MEC, na minha segunda certificação, formei mais de, contando os cursos online, mais de 13 mil alunos hoje. Eu fiz mais de 100 turmas, mais de 90 turmas, terminei agora a turma 93 presencial, tá? Então a gente caminhou bastante.
justamente trazendo essas ferramentas do xamanismo que fizeram as constelações caminhar diferente. Não é melhor, não é diferente, a gente simplesmente incorporou ferramentas para dar um desenvolvimento à constelação. Como o Jung fez com a psicologia de Freud, né? Como os transpessoais, Ken Wilber, Winnicott, Moreno, do psicodrama, fizeram com a psicologia. Que é o que vai acontecendo, as terapias vão se complementando também. Exatamente. Certo, Paulo? Paulo, quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Teríamos aí muito mais assuntos, mas já fica o convite para uma próxima oportunidade. Eu agradeço, e explanar esse tipo de consciência hoje é muito importante. Um programa como o seu deveria ter muito. Eu desejo muito sucesso, muita expansão nesse programa aí. Gratidão, gratidão. Assim esperamos também. Estamos aí quase completando 3 anos de Faça Acontecer. Então, no próximo mês, em abril, teremos aí o nosso programa de comemoração pelos 3 anos aí que estamos trabalhando sempre com educação, bem-estar. Maravilha, parabéns. Então tá bem. Gratidão. Gratidão também pela sua presença. Quero aproveitar e agradecer então ao Café Grãos do Brasil, que está sempre presente aqui conosco. Os nossos convidados sempre estão saboreando o Café Grãos do Brasil. Agradecer também ao nosso fotógrafo Douglas Anderli. E o Douglas também, além de fotógrafo, é cinegrafista e ele está com um trabalho muito bacana, que agora também está fotografando aí com drones, filmando também. Então, pode entrar em contato com ele e já verificar esse tipo de trabalho, que é um diferencial também, que pode fazer aí a diferença no seu negócio, na sua formatura. São fotos espetaculares e filmagens realmente profissionais. Próxima semana aí teremos mais Faça Acontecer, sempre com temas de educação e bem-estar. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco. Agora nós vamos encerrar o programa, então, aí finalizando justamente com música e o Paulo Sérgio apresentando uma lindíssima canção. Forte abraço, até a próxima semana. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. No toque honra a tua eternidade, na pele clama o reino animal, na batida afirma com autoridade, a madeira evoca o mundo vegetal. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. É hoje o tempo da verdade, o agora é a hora crucial. O momento requer muita integridade, no presente brilha a luz consciencial. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Acalenta com a lua a humanidade, sopra o vento dissipando a agitação, acende com teu sol a irmandade, chove amor pra inundar a ilusão. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Mostra aos seres que a dor traz da verdade,
sacramenta que não há separação. Usa o tempo pra ensinar a unidade, só se cura quem aceita a lição. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor.